Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos estão literalmente só aguardando o que seria que o Dark irei apresentar para eles em questão. Os deuses estão com a expectativa alta também junto dos humanos e das valquírias. Enquanto que o Dark estava listando a lista de vídeos que ele estava rolando e procurando entre usuários mundos, e ele poderia demonstrar para os deuses, os humanos e as valquírias em questão um devido mundo que ele viveu junto do Wilson Otsutsuki. Então Dark falou: bom, já encontrei um devido universo que vocês irão ver junto da minha família, e é claro, pode até impressionar a minha própria família em que não bom nessa reação. Somente vai ser demonstrado que eu vivi nesse universo, mas eu acho que vai ser interessante para todos verem em questão. Então se acomodem em seus assentos, porque a reação irá dar de início. Mas antes de começarmos, quem quiser botar o papo em dia, fiquem à vontade. Zeus. Bom, eu espero que vemos nessa apresentação seja bastante interessante, porque no caso nos interromper no meio da próxima rodada do Ragnarok foi uma falta de respeito. Buda. Estou intrigado para saber sobre essa apresentação por conta que ele falou que ele viveu nesse universo. Então deve ser algo sobre a vida do nosso anfitrião, então vamos ter mais informações sobre a vida dele, isso é interessante. Shiva. Tenho que concordar. Isso vai ser interessante por conta que o Dark não nos decepcionou nas apresentações que ele nos apresentou, então eu tenho certeza que não vai ser decepcionante. Hermes. Mas o que eu estou mais curioso em saber é sobre os nossos convidados que estão bem atrás de nós. Eles apresentaram antes que são irmãos do Dark, então devo supor que também tenham o mesmo nível de poder ou influência do nosso anfitrião, suponho. Odin. Eu espero que seja interessante sobre o que veremos a seguir por conta que estou curioso nessa questão. Eu quero saber mais sobre o nosso devido anfitrião e sabendo agora sobre sua família, isso está revelando aqui por conta total Godzilla ser um kaiju. Isso implica que o Dark não é totalmente um ser humano ou um ser divino, mas o que ele é exatamente. Loki. Isso também te entregou, velhote? Eu achei que era só eu com essa questão na cabeça por conta que é curioso aquele tal Godzilla afirmar que é o rei dos monstros e ele ter aparência mais humana do que um monstro. Isso me entregou em questão, mas com certeza vai ser revelado aos poucos pelo nosso anfitriano. Thor. Eu só quero saber se eles são fortes realmente. Se forem, com certeza eu devo imaginar que o Dark, nosso anfitrião, também é forte igual aos irmãos. Só quero saber se são dignos e talentosos para, no caso, me enfrentar de igual para igual. Se forem dignos o suficiente, gostaria de enfrentá-los. Lobo. Concordo com você, meu amigo Deus, eu gostaria de enfrentá-lo para saber qual é o nível do nosso anfitrião, e para isso seria mais importante saber o nível de sua família em questão, se são poderosos ou não. Sasaki. Eu acho que por sabermos que se o Dark ou sua família é poderosa, eu acho que as questões já foi revelada somente por nós vermos o exército que o Dark pode invocar em geral, porque um grande exército formado significa que ele é bastante poderoso. Okita. Concordo com você, Sasaki, mas em questão eu queria poder ver um espadachim habilidoso para saber se nesse multiverso teria alguém que pudesse nos desafiar para comprovar se existem seres mais habilidosos do que nós. Em questão ainda estou na expectativa de poder ver um espadachim habilidoso. Adão. Bom, só espero em questão de por acaso os meus filhos que forem aparecer na apresentações novas que sejam bastante gentis ou que tenham bastante seguridade em suas habilidades. Eu não quero ficar preocupado com os meus filhos, mas com certeza irei ficar daqui para frente mais do que eu já estava antes. Mas eu posso dizer, sou o pai dele, claro que eu ia ficar preocupado. Neste momento alguém chegou perto do Adão, então tocou seu ombro. Era o próprio Black. Então o Black falou para o Adão: Black, não se autossubestime por conta disso, Adão. Você, no caso, é o pai de toda a humanidade e pode ter certeza fica preocupado por conta de seus filhos. Esse seu sentimento de preocupação não só revela que você se importa com seus filhos, mas também mostra que você realmente está preocupado com esse assunto.
E pode ficar relaxado aqui em questão só iremos demonstrar para todos inclusive para você e a Eva que tem humanos em questão que não abaixam a cabeça nem mesmo para os deuses exemplo disso é o Cavaleiro de Pegasus que foi demonstrado. Então não se preocupe seus filhos vão ficar bem e eles vão ficar bem por conta que tem um pai forte e esse pai é você no caso então não se preocupe. Depois dessas palavras do Black Adão em questão, ficou mais relaxado, mas ainda estava com aquele sentimento de preocupação por conta de seus filhos que iriam ser apresentados nessa próxima apresentação, mas entretanto com as valquírias e as deusas, sendo a Afrodite. Olha, eu tenho certeza que dessa vez eu vou conseguir fazer, e os meus sentimentos alcancem o Doc em questão muito para isso eu tenho que esperar muito. Brunilda. Essa determinação é admirável, mas tem certeza que quer fazer isso por conta que você está falando isso de verdade, ou só está gostando do Doc por conta que ele é mais forte que os Zeus, porque só foi o interesse? Eu acho que não seria justo para o nosso anfitrião já que ele está sendo bondoso com a gente desde o momento que a gente chegou aqui. Randy Gris. O mais impressionante em questão que você realmente está gostando do, isso dá para perceber na maneira que você está agindo, mas o que a minha irmã falou pode ser levado em consideração, tem certeza que não está gostando só do Doc por conta da força que ele demonstra. Porque levando isso em consideração, isso não seria só interesse sendo demonstrado, isso não seria errado por conta que vimos como é o Doc utilizando seu exército, então se por acaso suponhamos aqui ele aceitasse os seus sentimentos e revelasse que também tem sentimentos por você o que no caso você faria. Trude, bom na minha opinião não conheço muito bem sobre o anfitrião chamado Doc mas vocês minhas irmãs conhecem ele então eu vou na decisão de vocês, é claro, mas eu ainda não sei se eu confio muito bem nele. Triste, não se preocupa com isso Trude, só o que deve saber sobre o Doc é que não deve irritá-lo para não sofrer uma de suas devidas punições, que foi a questão do Poseidon virar uma mulher ri Poseidon. Não precisa toda hora ficar me lembrando disso em questão, eu sei que eu agi de forma errada, mas aprendi minha lição, e estou mudando mesmo que seja minimamente aos poucos, ainda acha que os humanos são patéticos, mas estou mudando minha percepção. Então não precisa em questão ficar me recordando do que eu fiz de errado por conta que eu não gosto de ficar me lembrando do erro que eu cometi em questão, então não faça isso novamente ouviram. Go! Ouvimos então no caso não vamos repetir novamente se não for necessário, mas seria interessante já irmos para a reação, mas o Doc nos deu o tempo para conversarmos então é justo eu acho que a apresentação será bastante interessante, afinal eles nos deu esse tempo para batermos um devido papo em questão. Regin Leif. Estou curiosa para saber o que veremos logo a seguir nessa reação. Bom, o Doc falou que iremos ver o que ele passou em uma certa realidade, só com esse devido ponto de informação, vamos supor que o que veremos tem a ver com o que ele viveu nessa realidade em questão. Será que isso acontece antes ou depois dele ter os poderes de um deus da destruição, e ter a capacidade de invocar seus soldados de sombra, ou isso acontece logo na época que ele recebe essa habilidade de invocação? Isso seria interessante de se abordar também e saber por acaso, com o Draco ou Godzilla o horror e os outros. Draco. Bom, devo supor que pelo que o Dark falou em questão o universo que veremos tem a ver com o que ele viveu um tempo atrás quando ele falou para nós que viveu realidade diferente da nossa em questão isso foi na época do Vod não foi então vamos ver sobre o universo onde o nosso irmão viveu em questão isso vai ser interessante. Godzilla. Tem razão pode ser interessante mas no caso não bate a guarda porque pode ser informação até demais para os deuses e os humanos em questão porque não vivenciaram a época onde o Dark teve que lidar com o Void então fica ciente por qualquer coisa que aparecer na reação e fica pronto para agir em questão. Horror. Certo porque em questão eles não conhecem o Void e se por acaso ele aparecer nessa reação inclusive os humanos os deuses e as valquírias vão fazer perguntas então é melhor para ficar preparado para a enxurrada de perguntas sobre o que eles vão ver em questão.
Porque também com esse tipo de informação pode até ser demais até mesmo para eles, inclusive então é melhor ficarmos preparados para o que pode acontecer na reação. Wilson Otsutsuki. Se o Dark tá falando em um universo que ele conhece, eu acho que eu tenho uma certa ideia de qual universo será, mas para manter o costume do mistério, não vou revelar qual vai ser o universo. Sei lá, isso é maldade, vai deixar realmente a gente na curiosidade, mesmo você tendo a informação não vai revelar para nós em questão na hora, não gostei. Elas em questão ficou emburrada de forma cômica. Makima, então como é que se sente gelar? Porque em questão eu estava cutucando o meu marido, para revelar pelo menos a mínima informação sobre o que veremos, mas eles não querem me revelar de forma nenhuma, então entendo a sua frustração. Rose, também quero saber sobre o que é a reação de hoje, por favor. Papai pode contar para a gente, por favor, por favor, por favor. Eu não gosto de surpresas, eu odeio ficar curiosa. Nifty. Muito bem, eu sei que todos estão bastante curiosos para saber o que irão ver hoje na reação/apresentação, então eu peço que todos por favor prestem atenção na tela, porque a apresentação no caso irá começar, logo se sentem e aproveitem o que irão ver sobre o que é apresentado hoje. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu devido criador, só o que me pertence é a história. E mais uma coisa, tudo que for dito ou apresentado aqui não é para ser levado a sério, isso não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo que for dito aqui ou demonstrado aqui a sério. Fim de nota. Agora com a reação. Zeus. Isso que é só um texto. Chamamos de vida. O que isso significa é alguma forma enigmática de começar esse contexto. Hermes. Tudo é só o começo, não se contenta com a morte, aprendeu desde pequeno. Com a sua família estão ligados para sempre. Interessante. Então no caso a dúvida que eu estava na cabeça junto com a Valkyria está correta. Você Dark não é totalmente humano. Hércules. Estão ligados para sempre, suas almas se comunicam. Isso é interessante de saber. Então significa que você Dark pode sentir sua família mesmo estando longe deles. Em questão. Hades. Há milhares de anos em um lugar do espaço uma antiga equipe de guardiões. Bom, os nomes não foram demonstrados, mas devo supor que você fez parte dessa equipe em questão. Ares.
Então são time de guardiões que o universo defende. Devo supor que ainda não era nessa época um guardião multiversal, então ainda temos bastante coisa para ver antes de descobrir como que você virou um guardião multiversal. Odin. Então um deles você estava precisando, contrário à morte é complicada para eles em questão, mas para você é de forma literária por conta que no caso mesmo que seus familiares morram você ainda está conectado com eles. Loki. Compreendo, nunca entendeu e mesmo assim tá sendo obrigado de entender, então suponha que ganhou um ponto comigo diário só por conta dessa devida informação de ser obrigado a entender uma coisa que você mesmo não quer. Adão. Então foram detectados, meu filho. Espero que você no caso tenha ficado bem nessa devido à época de sua vida e não tenha acontecido nada com você ou com seus companheiros. Nesse momento que ele falou isso, o Dark só ficou parado no canto da sala de cinema, ouvindo eles conversarem sobre a devida questão do que viria a ser. Brunilda. Pelo visto eles têm a capacidade de se transformar, mas essa transformação parece que não foi rápida o suficiente para deter o ataque desse devido inimigo, ou dessa devida criatura, que parece que acertou uma dessas guardiões, e no caso atravessou fazendo que o sangue dela derramar-se. Gol, uma explosão. Ainda bem que o Doc conseguiu interromper, então suponha que a amiga guardiã dele está bem, eu espero pelo menos. Por favor que ela esteja bem para não caso não fazer que ele sinta como é realmente a dor de perder alguém pela primeira vez, por favor. Esse último ela falou em pensamento. E ok, então nesse universo em questão, o Doc não só tem o poder de invocar sombras, mas também tem o poder do sol, então espero que com isso ele consiga salvar seus companheiros. Por favor que nada de ruim aconteça depois dessa ação do Doc, por favor, eu espero que nada realmente aconteça depois, porque eu não quero ter que ver algo de ruim acontecendo com eles em questão. Geirolu, não, por favor, não me diga que ela morre, maldito monstro, teve ainda a coragem de atravessar no meio, maldito monstro. Triste, então o Doc nesse dia finalmente entendeu o significado de perder alguém, finalmente entendeu a dor de perder alguém que nunca mais voltou. Randigris, é uma ótima forma de desapegar do luto, mas como assim vai achar uma forma de trazê-la de volta? Como assim, Doc, como vai trazê-la de volta? Nesse momento mesmo assim o Doc ainda não respondeu nenhuma das questões ou das perguntas que eles estavam fazendo. Doc só estava calado, encostado na parede do cinema em questão, observando as reações de todos. Godzilla. Eu acho que daí vem uma coisa aqui, no caso a gente não vai gostar em questão por conta que eu conheço esse devido ao olhar do meu irmão. Ele ficou assim do mesmo jeito quando aconteceu a morte da Zilla. Draco. Por que me machucar com a dor de não ter de volta? Se eu não esqueci nunca, nem meu coração, então isso é o que você sentiu quando perdeu essa guardiã. E no caso também no momento que perdeu também a Zilla. Para lembrar de cada uma tá morta, ordena. Então levantei do chão. Então nessa época você já tinha em questão o poder de trazer de volta os mortos de volta à vida. Então essa época acontece antes do seu selamento em questão, porque também nessa época você já tinha a habilidade de trazer de volta os mortos. Horror. As sombras que você chama, no caso os guardiões, foram enganados em questão domina a morte. Sombras da morte, isso para eles parece que é muito errado. Estão te chamando até de guardião da morte. Interessante, irmão, só que não é o caso. Eu ainda não compreendi que eles querem impedir você em questão por conta que sim, eu sei mexer com os mortos é errado, mas se você quer realmente trazê-la de volta, eles não deveriam estar também apoiando você em questão. Godzilla. Eu acho que isso realmente para eles não é importante em questão, por isso que eu acho que depois do refrão, se eles descobrirem o que o Dark está fazendo, não vão gostar muito bem o que ele está fazendo em questão no geral. Mesmo parecendo um ato bom para eles, pode ser que seja um ato repugnante. Draco. Gostei do dito dizendo que hoje os mortos vão gritar, mas mudando em questão agora dizendo a minha opinião sobre isso. Bom, é que nem aquele dilema que eu digo quase toda vez: tudo que é bom uma hora pode parecer ruim e tudo que é ruim uma hora pode parecer que é bom. Ele falou isso olhando para o seu irmão, que ainda estava quieto no canto da sala de cinema, só olhando para as reações em questão de todas. Zelar,
Eu não sabia que era assim que você se sentia, Doc, sobre em questão à minha morte naquele universo alternativo, naquele futuro alternativo. Então, quando você me sentiu morrer, você sentiu o mesmo sentimento novamente, se você sentiu quando perdeu é só guardião. Makima, agora eu entendo por conta que não queria revelar em questão seu devido segredo, e peço perdão por no caso de vez em quando insistir para você revelar sobre desculpa realmente, Doc. Sim, mamãe, o tio Doc, ele vai estar bem em questão, porque parece que na reação ele parece estar muito chateado, então aquela amiga dele que apareceu realmente se foi, ou vai retornar. Se ela retornar, o tio Doc vai deixar de ser triste. Rose. Então, não é questão do meu pai trazer ela de volta, se ele trazer ela de volta, se aí foi os primeiros descobrimentos dele com a habilidade em questão de trazer os mortos de volta à vida, com certeza, ele vai trazer de volta a amiga dele, em questão. Mas isso não iria mudar nada isso se meu pai não enlouquecer com o poder que ele tem agora, e também eu quero ver como é que os outros guardiões vão agir com essa dívida, intenção do meu pai e como vai ser a interação depois desses guardiões descobrirem o que o meu pai está planejando fazer. Nifty, então todos se quiserem descobrir mais sobre o que irá acontecer logo a seguir, por favor prestem atenção na reação, porque iremos continuar, e pode prestar bastante atenção, por conta que é importante o que verão logo a seguir depois da partida do refrão. Então, por favor, prestem atenção na devida reação. Hermes. Então ele pediu ajuda para os amigos guardiões dele em questão no caso. Parece que esses amigos não quiseram ajudar. Hércules. Parece que contra o inimigo que eles lutaram o Dark pode ouvir uma voz consigo prometendo arrancar a dor que ele havia sentido. Mas essa dor não se sai. Assim eu sei que no caso você Dark que perdeu alguém importante para você, mas esse não é o caminho correto. Hades. Me parece que por acaso ele concentrou o próprio poder em si mesmo, então conseguiu acessar o poder de conseguir reviver os mortos. No caso, ele focou seu poder de guardião, então conseguiu essa habilidade de erguer os mortos, conseguindo reviver a criatura que quiser, e pelo visto ele conseguiu reviver até sua amiga morta. Ares. Ele controla a morte, então no caso que ele falou ergam-se mortos-vivos, no caso não é a mesma frase que ele fala para os seus soldados de sombras quando ele quer extrair uma sombra.
corrompido do mal, energia obscura, aspecto de caveira agora parece que também sua roupa mudou em questão depois desse devido power-up de poder. Zeus, muito convencido dizer que tem acesso a isso e para eles não deixarem você, para eles não irem em questão, parece que está com medo de ficar sozinho por conta de seu próprio poder. E parece que ficou muito confiado por esse poder, e em questão ficou muito confiante e foi acertado e agora está perto de morrer. Mas se você está aqui e por acaso está nos apresentando sobre isso, então você sobreviveu ao tiro. Odin precisa se conectar, a morte não é o fim, no seu poder você coloca as suas últimas forças, então jura para eles que um dia irá retornar. Então parece que anos se passaram e no caso esse parece ser o deus da destruição, o Wilson Otsutsuki, e parece que você Dark te está narrando que ele não aguentou a dor de perder um amor chamado Azila. Godzilla. Parece como sempre meu irmão pensa mais nos outros do que em si mesmo, está disposto de trazer Azila desse universo em questão de volta para esse Wilson Otsutsuki. Draco. Eu adoro apreciar a lealdade do nosso irmão tem com a família em questão, e parece que essa ação foi concedida, então eu suponho que na nossa irmã desse universo voltou justamente à vida, não só como um soldado do Dark, mas parece que o Dark conseguiu trazer a alma dela de volta, e depois o Dark liberou ela de seu controle, então eu suponho que isso foi indiretamente um final feliz. Wilson Otsutsuki. Isso me bateu a curiosidade para saber quantos universos em questão tem desse tipo de forma, mas eu não duvido nada a que você Dark em vez de trazer mais um novamente. Bom, eu acho que agora chegou a hora de nós partirmos. Bom, foi um prazer conhecer todos em questão, mas está na hora de retornar ao nosso universo de origem. Dark, muito obrigado por deixar que a gente participasse dessa reação de hoje em questão. Que é isso, não precisa agradecer, você é sempre bem-vindo por aqui, e no caso, sendo que eu não quiser aparecer, pode aparecer. Bom, deixa eu fazer uma coisinha hoje, eu sei que a Zila e as crianças estão cansadas, então no caso deixa eu fazer isso. Eu em questão instalo meus dedos, criando um portal para eles em questão debaixo deles, para no caso eles logo aparecerem na casa deles, para não precisar acordar as crianças para atravessar no portal. Bom, com todos em questão agora e já aqui podem seguir novamente de volta para suas habitações em questão, porque elas continuam da mesma forma que vocês as deixaram quando retornaram para seu devido universo. Então todos em questão retornaram para suas habitações originais, e os novos que apareceram logo depois deles também foram para as suas habitações preparadas pelo Dark em questão. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo em questão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo, então até o próximo capítulo em questão. Fim do Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.